Traga os livros, o seu podcast de teologia. Eu me chamo Francinaldo Sampaio e antes de existir Sagradas Escrituras, ele já era, meus amigos, ele é e sempre será. Mas antes de entrarmos no assunto teológico de hoje, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Bom, se você caiu aqui de paraquedas desde já, eu quero te agradecer pela sua atenção. Eu quero te pedir, antes de tudo, que se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, que é de suma importância, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Fazendo assim, você tanto abençoará esse ministério, quanto abençoará os seus amigos. Mas espera ainda, feito tudo isso, faça parte da nossa página lá no Instagram, @tragaoslivros. E é isso, e vamos lá, e vamos falar sobre teologia. Estabeleço agora uma nova aliança. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Só o Senhor é Deus, e não adoraremos a nenhum outro. As tábuas que trouxe. Aqui estão, Senhor. Eu mesmo as fiz como pediu. Escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. As palavras da aliança. Bom, a grosso modo, a Bíblia que temos hoje são escritos sagrados, únicos e completos, formado de 66 livros, divididos em Antiga Aliança e a Nova Aliança, ou como chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, escrita por, segundo alguns estudiosos, 40 autores diferentes, em épocas diferentes, lugares diferentes e culturas diferentes. Mas afinal, antigamente ninguém sabia nem ler nem escrever. Como é que tudo isso foi registrado se não havia papel para escrever? Como isso foi preservado ao longo das eras? Como essas palavras foi repassada e preservada a fim de que nós, hoje, pudéssemos ter acesso a ela? Será que os chamados escritos sagrados caiu do céu? Aqui estão, Senhor. Eu mesmo as fiz como pediu. Escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. As palavras da aliança. Mas tem calma que eu vou te ajudar. Mas primeiro, olha como é interessante que o apóstolo Pedro em sua carta diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão para a esperança que há em vós. Escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. As palavras da aliança. Bom, a pergunta é como vamos chegar a tal resposta sem chegar ao exagero? Bom, e para esse tipo de questão, precisamos nos contextualizar de acordo com a cultura da qual os escritos sagrados vieram, dos judeus, israelitas, hebreus, como você queira chamar. A Bíblia foi escrita entre aproximadamente 1500 ou 1400 a.C. e a 100 depois de Cristo. Então isso significa que o primeiro livro da Bíblia foi escrito há quase 3.500 anos e o último livro há quase 2.000 anos. Isso representa um espaço de tempo de cerca de 1.500 anos entre o primeiro livro e o último livro a ser escrito. Então, obviamente, a Bíblia não foi escrita por um único autor. Pelo menos 40 pessoas foram escolhidas por Deus para participarem desse processo de escrita da Bíblia. Bom, como foi dito, eu quero que você preste bastante atenção.
O Antigo Testamento começou a ser escrito no tempo de Moisés. O próprio Moisés é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros são chamados de Pentateuco ou Torá. Esses livros foram escritos ali no período da peregrinação dos israelitas pelo deserto após saírem do Egito. Bom, talvez você esteja se perguntando, mas antes de Moisés nascer, não tinha nada escrito. Como é que foram preservados a história do Gênesis, a criação do mundo, a criação de Adão e Eva, o pecado, a história de Caim que matou Abel, seu irmão, a história do dilúvio, a história de Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito e as 10 pragas e o próprio nascimento de Moisés? Estabeleço agora uma nova aliança. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Só o Senhor é Deus, e não adoraremos a nenhum outro. As tábuas que trouxe. Aqui estão, Senhor. Eu mesmo as fiz como pediu. Escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. As palavras da aliança. Quando não havia papel para registrar, até porque antigamente ninguém sabia ler e nem escrever, tudo que Deus fez e falou, ordenou à raça humana que todos os seus feitos fosse passado oralmente, verbalmente, de geração a geração até Moisés. O mais tremendo de tudo é que o Deus que adoramos, ele é um Deus que fala, e Deus falou na língua do homem. A própria Bíblia Sagrada ou os escritos sagrados já deixa essas verdades explícitas a partir das suas primeiras linhas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus é revelado nas Escrituras como o Deus verdadeiro por causa da sua capacidade comunicativa. Deus se comunica com o seu povo na qualidade comunicativa mais divina. Esse Deus fala para estabelecer acerca da sua aliança com a raça humana. Os escritos não escondem a forma com que eles foram desenvolvidos. Olha como é doce as palavras de Deuteronômio ao afirmar: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Deuteronômio, capítulo 30, verso 14. A revelação divina foi comunicada à humanidade numa linguagem acessível de forma inteligível, apoiada em elementos históricos e contextuais com os quais as pessoas estavam habituadas. O registro dessa graça comunicativa foi feito na Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos. Estabeleço agora uma nova aliança. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Só o Senhor é Deus, e não adoraremos a nenhum outro. As tábuas que trouxe. Aqui estão, Senhor. Eu mesmo as fiz como pediu. Escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. As palavras da aliança. Bom, e aqui eu termino dizendo que os escritos primeiro foi passado de pai para filho, de geração a geração. Deus falava ao homem e assim era seu dever ensinar a seus filhos tudo aquilo que Deus havia feito. Em gerações posteriores, tudo aquilo que Deus é e quem Deus era e continua sendo. O conteúdo da palavra de Deus passou por diversas formas de transmissão, a saber, a transmissão oral e a transmissão escrita. Bom, e a verdade que você tem que levar
é que a Bíblia nem sempre esteve em um formato de livro. Foi sobre essa forma de comunicação, a forma oral, que construiu a forma inicial. E que nada mais é do que o antigo costume consolidado de contar histórias e narrativas para repassar os relatos de pessoa a pessoa, de geração a geração. E o próprio texto bíblico ele vai dar testemunho dessa prática. Salmos 44, verso 1 diz que ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outra hora fizestes em seus dias. Com certeza, dentro do contexto israelense, todas as grandes histórias dos heróis da fé e as instruções da lei estavam na memória das pessoas. Essas passaram todas as informações às gerações posteriores, a princípio, por meio da transmissão oral. A própria Torá nos mostra como a prática da comunicação oral era corriqueira e ordenada pelo próprio Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 11, o verso 19, ensine aos seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Entretanto, essa transmissão não está restrita apenas ao Antigo Testamento, ou seja, a uma época em que a escrita não havia sido inventada. A forma inicial de transmissão da mensagem do Evangelho, estamos falando já do Novo Testamento, também foi a oralidade. Quando Jesus ensinou seus discípulos ou quando Pedro pregou ali no dia de Pentecostes, seria impossível que um secretário estivesse registrando em um pedaço de papel tudo o que estava acontecendo e sendo dito. O Evangelho de Marcos, por exemplo, nasceu basicamente por meio do relato oral transmitido pelas testemunhas oculares de Jesus aos escritores. Bom, explicando o caso de Marcos, o historiador da igreja Eusébio de Cesareia cita o testemunho de Papias de Hierápolis. O Evangelho de Marcos, por exemplo, nasceu basicamente por meio do relato oral transmitido pelas testemunhas oculares de Jesus aos seus escritores. Explicando o caso de Marcos aqui, o historiador da igreja Eusébio de Cesareia cita o testemunho de Papias de Hierápolis sobre a redação desse evangelho, tendo por base o testemunho direto do apóstolo Pedro. Nesse sentido, vale a pena nos atentarmos para a observação de Richard ao descrever. Os evangelhos foram escritos dentro da memória viva dos acontecimentos que eles foram narrados. O Evangelho de Marcos foi escrito bem dentro do período de vida de muitas das testemunhas oculares, ao passar que os outros 3 evangelhos canônicos foram escritos no período em que as testemunhas oculares viventes estavam se tornando escassas, exatamente no período de tempo em que o testemunho delas pereciam com elas se não fosse colocado por escrito. Portanto, não seria um exagero afirmar que a palavra de Deus já existia muito antes de sua mensagem ser registrada em forma escrita, que muito mais tarde tomaria o formato de um livro, o qual é o nosso livro de regra de fé e prática. Porquanto que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.